A paz do Senhor Jesus a todos. Que bom estarmos mais uma vez aqui com vocês para trazermos a palavra do Senhor. O Senhor, Ele te chamou para que você seja um verdadeiro adorador, um adorador por excelência, um adorador que vai permanecer independente das lutas e das aflições. Olha para Jó, como que Jó foi fiel nos momentos mais difíceis da sua vida e o Senhor foi aquele que o exaltou, foi aquele que o guardou, porque Jó, ele não olhava para as suas lutas, ele olhava somente para o Senhor. E por isso Jó conseguiu vencer as aflições da sua vida e ele no final ele foi exaltado e o nome de Deus foi glorificado. Muitas das vezes nós olhamos para aquilo que está ao nosso redor, nós olhamos para as lutas, para as aflições que vêm sobre nós, mas é preciso caminharmos pela fé, é preciso realmente saber que o nosso general é Cristo, que aquele que nos chamou, aquele que nos amou, Ele é fiel e verdadeiro para nos guardar em meio à caminhada e é Ele que peleja por nós, é Ele que batalha as nossas guerras. Então não temos que desistir, não temos que nos afligir, não temos que ficar olhando para as lutas. Precisamos sim prosseguirmos a jornada, porque a jornada ela é muito longa. Ela é difícil, ela é de altos e baixos. Muitas das vezes nós passamos por vales e desertos, mas apesar de passarmos por vales e desertos, sempre o Senhor estará ao nosso lado. E não podemos esquecer da promessa que Ele nos fez, que os anjos dele estão acampados ao nosso redor para nos guardar e nos livrar de todo mal. Se você está abatido em meio à caminhada, olhando ao teu redor e vendo as abominações, as aflições, tudo aquilo que vem para tentar abater a sua fé, lembre-se que quando Deus, ele decidiu tomar, aleluia, Jesus, uma decisão sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Ele foi aquele que antes de destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado, por causa da assolação, da abominação que estava acontecendo naquele lugar, o Senhor foi lá e libertou a Ló. Foi ele que enviou seus anjos para tirar Ló daquele lugar. Muitas das vezes nós não compreendemos aquilo que nós estamos passando, mas se nós olharmos para a situação que estava, uma situação de destruição, porque não tinha mais como permanecer aquela situação em Sodoma e Gomorra, o Senhor, ele foi aquele que deu o escape para Ló. A ordem era para que no momento de sair de lá, que não olhasse para trás. E a mulher de Ló, ela olhou para trás e foi convertida numa estátua de sal. E o Senhor, ele nos chama também hoje para nós fugirmos deste mundo de horror, para nós sairmos do meio do pecado que tem assolado ao nosso redor, que está assolando em nosso redor. E precisamos olhar somente para Cristo, que é o nosso Salvador. Precisamos olhar realmente que aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Nós não seremos consumidos junto com o ímpio, porque nós temos a marca da promessa. Nós fomos chamados como soldados de Cristo. Nós fomos chamados para o exército de Cristo. Então, não venha desistir diante de tudo aquilo que vem te afligindo, que vem assolando, que vem tentando te destruir. Lembre-se que o Senhor é aquele que abaterá os teus inimigos. Lembre-se que o Senhor é aquele que pelejará contra aquele que pelejar contra você. Porque é essa promessa que o Senhor fez a Abraão, que o Senhor era por Abraão e
E ele pelejaria contra todos aqueles que pelejassem contra ele. E o nosso Deus é o mesmo Deus de Abraão. Então nós não temos que temer, o Senhor está na peleja, o Senhor é general de guerra, o Senhor ele vai te ajudar nesta jornada. A única coisa que ele pede para mim e para você, para que nós possamos nos esforçarmos, para que nós possamos continuarmos marchando, porque o nosso descanso não é aqui. Muitas das vezes nós queremos viver uma vida aonde nós não venhamos passar por aflições, porque nós já não suportamos mais tantas aflições, são tantas as perseguições por palavras, por atitudes, pessoas que tentam nos derrubar, pessoas que tentam puxar o nosso tapete, pessoas que tentam pisar em nós, e muitas das vezes nós achamos que nós estamos sozinhos, nós achamos que nós não vamos suportar, mas o Senhor é aquele que está pelejando contra todos aqueles que têm pelejado contra nós. Não esqueça do Salmos 35 que diz: peleja, Senhor, contra aqueles que pelejam contra mim. Lá no Salmos 35, ali nos diz que o anjo do Senhor perseguirá aqueles que nos perseguem. Então, nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Nós precisamos caminhar realmente de joelhos, olhando e confiando na palavra do Senhor, que nos dá totalmente segurança. O mundo está sendo assolado pelo pecado. O mundo está vivendo num engano muito grande. O mundo está vivendo numa escuridão total. Mas não podemos esquecer que o próprio Jesus disse que o mundo jaz no maligno. E muitas das vezes esquecemos que aqui não é a nossa morada. Nós precisamos fazer como Davi. Davi, ele olhou para os montes e ele percebeu que o seu socorro ele vinha do Senhor. Davi foi um homem que pelejou grandes guerras, que lutou, enfrentou grandes batalhas, mas ele sabia que o seu socorro vinha do Senhor. Nós não vemos Davi derrotado. Nós não vemos Davi tombando em meio às batalhas, às guerras, mas nós vemos o Senhor pelejando por Davi. E o mesmo Deus de Davi é o nosso. O Senhor já nos comprou na cruz do Calvário. O Senhor já pagou um grande preço por nós. O nosso valor é maior do que a prata e o ouro. Não tem prata, não tem ouro que nos compra. Então saiba que você tem valor. Saiba que não tem nada neste mundo que pague a tua alma. Você foi comprado por um grande preço. E o inimigo tem que respeitar, porque ele tem que saber que aquele que te remiu, ele é Senhor dos exércitos. Ele vai levantar, é função do inimigo se levantar. E a nossa função é vigiarmos. Por isso o Senhor, ele diz na sua palavra: guarda bem o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Muitas das vezes, no momento da enfermidade, no momento da dor, muitas das vezes no momento da aflição, parece que nós não vamos suportar as lutas, nós não vamos suportar as lágrimas, nós não vamos suportar mais enfrentar tantos problemas. Mas o Senhor, ele continua sendo general de guerra, ele continua sendo médico dos médicos, ele continua sendo aquele que é, aleluia, Jesus, a ressurreição e a vida. Qual é o teu problema?
Qual é a situação que você tem enfrentado? Não temas. Não temas, porque o Senhor, Ele está no barco. É o Senhor que acalmará a tempestade. É o Senhor que dará ordem para o mar se acalmar. É o Senhor que dará ordem para o vento, para cessar a sua força. Porque o Senhor, Ele está conosco no barco. Ele não vai nos desamparar. Por isso Ele diz na sua palavra: eis que estarei convosco todos os dias das vossas vidas, até a consumação dos séculos. E eu te pergunto neste momento, por que é que você tem temido? Dobre os teus joelhos, porque o Senhor, Ele nos garante. Coloca a tua boca no pó, talvez assim haja esperança. O Senhor nos garante também dizendo: clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, precisamos clamar, precisamos caminhar de joelhos, precisamos meditar na palavra do Senhor de dia e de noite e nos fortalecermos no seu Espírito. Só assim nós vamos vencer esta batalha, só assim nós vamos vencer esta guerra, porque quando nós nos colocamos na presença do Senhor, o Senhor, aleluia, Jesus, é aquele que entra na batalha para guardar os nossos passos. Ele não deixará vacilar os teus pés. Ele não deixará o mal te tocar, porque é Ele que está ao nosso lado. O inimigo, ele vai rugir como um leão. Ele vai tentar nos tragar. Só que não podemos esquecer que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então não temas esta batalha que você tem enfrentado. O Senhor, Ele vai pelejar por você, vai pelejar pelo teu lar, Ele vai entrar com providência, Ele vai entrar nesta situação que aos teus olhos são impossíveis. Jamais se esqueça que Deus é Deus do impossível. A única coisa que o Senhor, Ele quer, que nós sejamos fiéis. O Senhor, Ele quer que nós andamos no caminho estreito, porque larga e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Medite na palavra do Senhor, busque ao Senhor, se achegue ao Senhor, porque Ele se achegará a vós. A própria palavra do Senhor nos diz assim: aleluia, Jesus, se nós o deixarmos, Ele nos deixará. Mas se nós nos achegarmos a Ele, Ele se achegará a nós. Então, não deixe o desânimo te abater. Não deixe a voz do inimigo te parar. Mas levanta a tua cabeça aonde você estiver. E louve o nome do Senhor. Entoie um cântico novo. Exalte o Senhor que tem te sustentado até aqui. Porque se você chegou até aqui, é porque o Senhor te deu força. Olhe para trás. Quantas das vezes você achou que não ia vencer, que não ia conseguir? E olha onde você chegou. Porque o Senhor te sustentou. Porque Ele é o guarda de Israel, que não dorme e nem tosqueneja. Amém? Eu sou a missionária Elizabeth, estou falando diretamente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e desejo a todos a santa paz do Senhor Jesus.